Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Virgínia, eu sou aqui do Marketing da ESAB. Vou estar aqui nessa webinar auxiliando aqui o nosso palestrante, que é o Rodrigo Sanches. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais esse conteúdo, mais essa oportunidade da gente trocar informação, da gente trocar conhecimento aqui sobre soldagem, sobre tudo que envolve o universo da soldagem. Vou auxiliar o Rodrigo também aqui com as perguntas, tá? Então, o chat está aberto aí para quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma observação, algum comentário, qualquer coisa, eu vou estar acompanhando. E aí, ao longo da apresentação, a gente vai respondendo todo mundo e criando uma interação. Rodrigo, boa tarde, pode se apresentar e iniciar qualquer coisa que você precisar, estou aqui para te ajudar. Tá bom, combinado. Obrigado, Virgínia. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo Sanches, eu trabalho aqui na ESAB já há quase 9 anos, eu sou coordenador do Centro de Processos, responsável pelo Brasil e pela Argentina, e estou auxiliando aqui o time da ESAB nessa maratona de webinars que nós estamos realizando aí nos últimos dias, aproveitando esse momento delicado que a gente vive, e tentando, através dessas ferramentas digitais, trazer um pouco de conteúdo, nos manter próximo dos nossos clientes, dos nossos seguidores. E hoje eu vou falar sobre mais um tema, falar um pouco sobre custos na soldagem com vocês, tá ok? Eu vou desligar a câmera, pessoal, para a imagem ficar melhor apresentada da minha apresentação. Só fiz questão de colocar aqui no comecinho para eu me apresentar, ficar uma coisa um pouco mais pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Virgínia vai estar me auxiliando aí com os questionamentos, então vocês podem mandar aí no chat, tem um chat para as perguntas, vocês podem ir enviando ao longo da apresentação. Já deixo um sinal aqui, Virgínia, se você quiser me interromper ao longo da apresentação, fica à vontade para fazer as perguntas, para que a gente consiga ter uma discussão bem dinâmica, até porque eu acho que o tema que eu vou falar, ele pede um pouco desse dinamismo, dessa interação entre as pessoas, para que o conteúdo seja mais proveitoso, tá ok? Então vamos lá, deixa eu iniciar aqui. Bom, pessoal, eu vou falar com vocês hoje sobre um tema que ele é muito importante de uma maneira geral, quando a gente fala de soldagem, mas eu penso que quando nós falamos desse tema, principalmente nos dias de hoje, ele tende a ser ainda um tema ainda mais importante. Por que eu estou falando isso, pessoal? Quem trabalha aí na indústria, qualquer indústria, não importa se é de grande, médio, pequeno porte, sabe a pressão que a gente sofre no dia a dia, no sentido de tentar buscar processos que sejam cada vez mais produtivos, processos que tenham cada vez mais custos competitivos no mercado, né? E não tem como falar sobre ser competitivo, ser mais produtivo, sem abordar esses temas aqui, esse tema aqui que é o custo na soldagem efetivamente, tá ok? Eu vou falar um pouquinho, pessoal, mais sobre a motivação da gente falar sobre esse tema. Já iniciei aqui, já dei um breve início sobre esse ponto. Vou falar sobre custos e produtividade. Nós vamos falar sobre custos na soldagem, abordar um pouco sobre como a gente deve, qual que é a maneira correta de fazer esses cálculos, de como estimar, de quanto quantificar quais são os custos na soldagem, maneiras de se aumentar a produtividade e algumas soluções em produtividade. Eu vou tentar iniciar a apresentação falando das dificuldades, como que a gente faz para calcular, estimar os custos na soldagem, e no final tentar trazer algumas soluções, algumas estratégias que a gente pode ter, algumas um pouco mais complexas, outras um pouco mais simples, mas que ao final do todo vão nos auxiliar no sentido de conseguir ser mais competitivos, ter custos melhores nos processos de soldagem, né? Então, nós vamos entender nesse treinamento um pouco sobre a teoria econômica da soldagem, conhecer os princípios que determinam a produtividade, e o conhecimento dos processos mais produtivos e novidades que a gente tem hoje no mercado, ok? Então, quando a gente fala de competitividade,
nós não podemos esquecer, a gente não consegue avançar nesse sentido, né, no sentido de ser mais competitivo, se nós não falarmos de redução de custo e de produtividade. Sendo que produtividade e redução de custos vão estar intimamente ligados, ou seja, talvez seja muito fácil eu aumentar a produtividade de um processo se eu esquecer a redução de custo, né? Se eu começar a utilizar um processo mais caro, eu consigo ser produtivo de uma maneira fácil. Mas o grande desafio é conseguir equilibrar esses dois pontos, né? Ter a produtividade linkada com a redução de custos e dessa maneira me garantir mais competitividade, ou seja, me garantir um produto que é fabricado mais rápido, com um custo mais acessível. Esse é o grande desafio e é por isso que nós vamos falar, discutir sobre esse assunto aqui hoje, ok? Bom, como motivação, pessoal, eu gosto de trazer um dado muito importante. Ele é um dado já um pouco antigo, de uma pesquisa que foi feita pela AWS nos Estados Unidos, mas ele traz um dado muito interessante que eu acredito que teve uma evolução, que mudou um pouco, mas não deva ter sido uma evolução tão significativa. O que essa pesquisa diz? Essa pesquisa levantou o seguinte, que nos Estados Unidos, as despesas relacionadas à soldagem no ano de 2000 superaram 34 bilhões de dólares. Então, tudo que está relacionado à soldagem, mão de obra, consumíveis, gases, enfim, equipamentos, tudo isso superou um custo, uma despesa de 34,1 bilhões de dólares. Ou seja, quando a gente fala de estimar custos em soldagem, nós estamos falando de um custo que é grande e extremamente relevante nos meios de produção de uma maneira geral. E olha só que fato curioso. O posicionamento das empresas em relação a custos de soldagem foi o seguinte: Estados Unidos, 57% das empresas não determinam custos relacionados à soldagem. Ou seja, nas empresas, em 57% delas, foi identificado que não há um setor ou uma pessoa responsável por determinar quanto custa o quilo de metal depositado, quanto custa o metro de solda realizada. E 23% determinam isso de uma maneira muito básica, muito simples, não entrando de maneira profunda no assunto para entender realmente como ele funciona. Então, quando a gente pega esses dados, pessoal, o que a gente pode concluir disso daqui? Que tem margem, tem muita margem para que a gente consiga reduzir custos e ter processos mais produtivos. Esses números mostram isso para a gente. E empresas que entendem, as empresas que compreendem o papel da soldagem no processo de fabricação e conhecem a teoria econômica da soldagem, que nós vamos falar aqui hoje, são empresas que, no final das contas, conseguem competir de maneira eficaz no mercado. E essa pesquisa ainda trouxe que 47% das empresas não fazem nenhum tipo de medição com relação à produtividade. Ou seja, se ela tem uma equipe de soldadores trabalhando em uma determinada obra, um determinado projeto, 47% dessas empresas não faz nenhum tipo de medição em relação à produtividade, ou seja, se ela pode mudar alguma coisa no processo para torná-lo mais produtivo, se ele pode fazer alguma coisa nesse sentido para melhorar o processo de fabricação, né? Então, 47% das empresas não fazem nada em relação a isso. E eu gosto de mostrar, quando eu falo desse tema de custos e produtividade, eu gosto de trazer esse gráfico aqui que é muito interessante. Olha só. Custo e produtividade, eles estão relacionados de uma maneira muito forte. Olha que interessante. Nós pegamos um exemplo de uma junta GMAW, uma junta de topo, espessura de 1/4, aço carbono manganês, e traçamos uma curva, onde eu tenho aqui o custo na soldagem, no eixo vertical, e aqui no eixo horizontal eu tenho a velocidade de soldagem. E olha que interessante, pessoal. Quanto maior é a velocidade de soldagem, e aí ele está usando aqui a unidade de polegadas por minuto, quanto maior é a velocidade de soldagem, olha o que acontece com o meu custo. Ele vai caindo.
Quanto mais rápido eu soldo, menor é o custo de soldagem. Então, quando naqueles primeiros slides eu falo de custo, falo de produtividade, tudo isso refletindo na competitividade, eu estou falando disso daqui, olha só. Ser mais produtivo traz para mim, de maneira geral, uma redução no custo. Então, isso está intimamente ligado, e quando a gente fala, olha para esse gráfico, a gente pode concluir que tempo, quando a gente fala de soldagem, é dinheiro, ou seja, fazer mais rápido pode significar, sim, uma redução expressiva de custos relacionados à soldagem. E por que esse gráfico reflete isso, hein, pessoal? Olha só, por que soldar mais rápido vai fazer com que eu tenha um custo mais baixo? Por conta disso aqui, ó. Olha que interessante esse outro gráfico que eu mostro agora aqui para vocês. Os principais custos embutidos na soldagem são quais? Os principais, os mais relevantes. A mão de obra, os consumíveis, efetivamente, que é o metal de adição, eletrodos, arames, gases de proteção, equipamentos, as fontes, as tochas, os alimentadores, os equipamentos de mecanização e a energia elétrica que eu gasto ali para fazer uma determinada solda. Mas olha, como é interessante a distribuição desses custos. Quando eu pego energia elétrica, eu estou falando de um custo de 4% na solda. Equipamentos representam 15% do custo de uma solda. Gás, 4%. Nesse caso, a avaliação foi feita em cima de um processo que usa arame, e arame 7%. Agora, olhem que impressionante, 70% do custo é mão de obra. Isso vai de encontro com isso daqui, olha só. Por que soldar mais rápido faz com que o custo fique mais baixo? Vocês concordam comigo que se eu tenho um soldador que ganha, vou chutar aqui um valor, R$20 por hora, ele tem um custo para a empresa de R$20 por hora. Vocês concordam comigo que se ele tem um equipamento que não dá boa produtividade para ele, ele não tem um local organizado, toda hora ele tem que parar, não consegue soldar durante muito tempo, que toda hora ele tem uma interrupção, ele usa um processo pouco produtivo, não tem nada de mecanização, você concorda que ele vai produzir muito menos do que um soldador que tem todo um aparato, toda uma estrutura para ser mais produtivo? E no final das contas, esses dois soldadores vão ter o mesmo custo. Eles vão custar, o custo de hora deles vai ser o mesmo, mas por espaço de tempo, eu vou conseguir produzir muito mais com um soldador que tem estrutura adequada para realizar o seu trabalho, quando eu comparo, por exemplo, com um soldador que não tem essa estrutura, ou quando eu comparo com uma empresa que não conhece bem a fundo os custos relacionados a um processo de soldagem. E aqui, a gente tem uma outra tabela que foi feita nessa mesma pesquisa pela AWS, que mostra para a gente a porcentagem que representa cada custo, cada fator desses no custo final da soldagem. Então, quando eu pego mão de obra, não importa qual que é a indústria, né, indústria de construção, de fabricação pesada, fabricação leve, reparo, manutenção, automotiva, eletrônica e aeroespacial, todas elas vão ter um fator de mão de obra, isso é claro, mas o importante é que, olha só, o fator de participação da mão de obra no custo final da soldagem, ele é sempre o maior. Então, buscar por uma maneira de fazer uma solda de maneira mais rápida, consequentemente, vai refletir em uma redução significativa no custo de soldagem. Agora, quando a gente fala de custo de soldagem, a gente tem que ter bem claro em mente como que nós fazemos para calcular o custo total de uma solda. Eu tenho uma peça, uma obra específica, eu tenho uma solda e eu quero saber quanto que essa solda vai me custar. Ou eu já tenho o processo que está em andamento e eu preciso saber se essa solda está custando aquilo que eu planejei. Como que eu vou fazer para calcular o custo da soldagem em qualquer processo? Então, o custo da soldagem, o custo total, que eu vou chamar de CT, ele vai ser igual ao CMA, que é o custo do metal de adição, mais o custo de mão de obra, mais o custo do gás de proteção ou o custo do fluxo, quando houver,
Existem processos onde eu não tenho gás de proteção nem fluxo, como, por exemplo, o processo de eletrodo revestido, o custo de energia elétrica e o custo dos equipamentos, com a depreciação dos equipamentos, né? E outros custos que podem estar associados aqui em algum processo de soldagem, algum processo de fabricação, ok? Então, a partir de agora, pessoal, nós vamos desmembrar cada um desses custos aqui, para que no final, e essa apresentação ela vai ficar disponível para vocês, para que no final vocês possam pegar cada um desses itens, calcular individualmente dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, e conseguir, no final das contas, encontrar o custo total. Conhecer o custo total é o primeiro passo para você começar a atuar em ações no sentido de tentar reduzir os seus custos, no sentido de se tornar mais produtivo e principalmente mais competitivo, ok? Então, daquela relação de custos agora desmembrados que eu mostrei aqui, eu vou falar para vocês do custo de metal de adição. Como que a gente calcula o custo de metal de adição? Então, eu vou pegar a quantidade de metal depositado por metro de solda da minha junta, vezes o preço do consumível, no nosso caso no Brasil em reais por quilo, e dividir pela eficiência de deposição. Aqui eu vou conseguir uma estimativa de quanto é o meu custo por metro. Eu vou chegar aqui num resultado que o custo do metal de adição vai ser um determinado valor de reais por metro de solda. Nesse sentido, pessoal, em que eu posso atuar no metal de adição individualmente para reduzir o custo? Uma ação pode ser reduzir a quantidade de metal depositado. Mas, Rodrigo, como que eu vou reduzir a quantidade de metal depositado? Eu tenho uma junta, eu tenho que soldar ela. Como é que eu vou reduzir a quantidade de metal depositado nessa junta? Você pode fazer um trabalho de otimização dessa junta. Eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente. Menor preço, buscar efetivamente um fornecedor que te gere, que te entregue um preço mais competitivo, e maior eficiência. Do que eu estou falando quando eu falo de eficiência? Eu estou falando disso daqui, ó. Todo processo de soldagem ele tem uma eficiência de deposição. O que é a eficiência de deposição? É o quanto eu aproveito do material que eu compro para torná-lo soldo efetivamente. Todo material, todo processo, ele vai ter uma perda quando você utiliza ele num processo de soldagem. E pela fórmula aqui do custo do metal de adição, quanto maior for a eficiência, menor vai ser o meu custo do metal de adição. Então, buscar processos que tenham uma eficiência de deposição maior pode trazer também, no final das contas, uma redução no custo do metal de adição. Então, só como exemplo e algumas referências, o processo de soldagem por eletrodo revestido tem uma eficiência de deposição de 50% a 60%, ou seja, quando você compra um eletrodo, 50% a 60% dele se transforma em solda. O restante se perde na forma de gás, de escórias e outras formas de perdas. O processo de soldagem por arame sólido tem uma eficiência em torno de 95%. Processo de soldagem de arame tubular em torno de 85%, processo de soldagem de arco submerso em torno de 99%. Então, atuar em processos que tenham eficiências de deposição mais elevadas é uma maneira também de você conseguir melhorar o custo do metal de adição, ok? Bom, passando para o... Sim. Estou com duas perguntas aqui, não sei se você vai abordar isso para frente, mas eu já queria fazer, porque às vezes a pessoa fica aguardando. A primeira aqui é do Geraldo, tá? Ele colocou assim: Rodrigo, eu não sei o que são as siglas, tá, Rodrigo? Uhum. Rodrigo, onde estão os custos de qualificação? Aí ele colocou assim, RQPS e CQS. Sim, ok. Esse tipo de custo, pessoal, ele vai estar embutido aqui. Então, assim, eu coloco essas reticências aqui porque, bom, primeiro, quando a gente fala do custo de qualificação de um soldador, esse custo ele pode estar
embutido aqui, Geraldo, no custo de mão de obra, ou seja, não é só o salário que a empresa paga, mas os encargos sociais, mas eu vou ter também o custo de qualificação de uma renovação anual, semestral, cada empresa vai trabalhar de uma maneira. Então, você pode embutir o custo do soldador, o custo da qualificação do soldador dentro aqui do custo de mão de obra, que eu vou falar mais daqui a pouquinho. No caso das qualificações dos procedimentos, eu entendo que esse custo ele tem que entrar de uma maneira separada, ou seja, eu tenho um determinado projeto, eu vou qualificar 1, 2 ou 3 procedimentos. Eu sei quanto que eu tenho de solda em cada um desses projetos. Eu sei quantos metros de solda, quantos quilos de solda eu tenho no projeto. Então, a partir daí, você consegue estimar qual que é o custo da qualificação por metro ou por quilo de solda e efetivamente colocar ele aqui. Ele é um custo que nem sempre vai entrar, nem todo projeto vai ter uma qualificação e muitas vezes muitos projetos eles já têm uma qualificação pronta, a empresa já tem um banco de EPS que ela acaba utilizando e que já foi pago. Então, nem sempre ele vai utilizar, mas o correto seria, sim, a gente acrescentar esse custo nessas reticências que eu coloco aqui, como sendo outros custos que vão ser características de cada projeto. Então, qualificação de soldador, a gente pode colocar isso dentro da mão de obra para aquele projeto que ele está trabalhando. Custo das EPS eu posso colocar como um custo final aqui, por quilo de metal depositado ou por metro linear de junta. Pode ser uma maneira da gente estimar. Eu estou colocando aqui os principais custos envolvidos, mas deixo aberto, sabendo que cada processo vai ter uma peculiaridade e esses custos relacionados a qualificações também vão entrar aqui, ok? Você quer falar outro, Virgínia? Tem mais um aqui que é exatamente o que você estava falando por último lá, que você estava falando sobre a eficiência de cada processo. E aí a pergunta é, qual é a eficiência para o TIG? O processo de soldagem TIG, ele acabou não entrando aqui, mas a gente pode considerar ele em torno de 95% quando você tiver deposição. O processo de soldagem TIG, a gente bem sabe que ele pode ser... A soldagem pode ser realizada com metal de adição ou de maneira autógena, onde a gente não adiciona material e aí não tem como calcular a eficiência, mas quando a gente tem a deposição, ou seja, quando eu estou usando uma vareta para soldar, a perda vai ser muito, muito pequena. Basicamente é aquela ponta que você não consegue utilizar até o final e tem que descartar um pedacinho. Então eu estimaria aí alguma coisa em torno de 95%, dependendo da junta, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas seria alguma coisa em torno disso, ok? Uhum. Tem mais alguma aí? Sim. É uma pergunta, meio que um comentário, eu acho que é o que você está abordando aí ao longo do trabalho mesmo. Ele fala assim, este custo de soldagem envolve todos os fatores? Quais os considerados? Tem a questão de evitar retrabalho, além da velocidade de soldagem, ou seja, soldagem com mínimo de defeitos. Eu vou falar lá no final, eu vou abordar um pouco sobre como é importante a gente trabalhar a questão de ter processos que sejam eficientes, com um menor nível de retrabalho e que no final das contas vai refletir no custo final de soldagem, né? Então, assim, se eu tenho retrabalho, no final das contas eu vou ter um soldador que poderia estar ali produzindo, mas que no final das contas vai estar realizando outra atividade. Quando eu falar de ciclo de trabalho, ou fator de trabalho do soldador, eu vou comentar um pouquinho sobre isso daí. Acho que já até na sequência eu já falo sobre isso, tá? Ok. Pode seguir, Rodrigo. Mais para frente a gente fala mais. Tá bom. Então, pessoal, buscar por processos que tenham uma eficiência de deposição maior pode, no final das contas, quando a gente olha ali o cálculo do custo do metal de adição, pode representar para mim uma redução no custo do metal de adição. Ou seja, quanto maior esse fator, mais barato tende a ser o custo do metal de adição, ok? Bom, o outro custo, aí eu já abordando o último comentário que você falou aí, Virgínia, que é a questão do retrabalho, vai entrar aqui no ciclo de trabalho, está relacionado ao custo de mão de obra, que
como eu mostrei lá, é um dos principais custos que a gente tem associados à soldagem de uma maneira geral. Então, quando eu pego para estimar o custo em reais por metro de junta, o cálculo é o seguinte: a quantidade de metal depositado por metro vezes o custo por hora desse soldador, ou seja, quanto que eu tenho de custo com ele, não só de salário, mas de encargos e tudo mais que está relacionado ao custo da hora homem, divido pela taxa de deposição e multiplico pelo ciclo de trabalho. Então, basicamente, para estimar o custo de mão de obra, por metro, eu vou ter que pegar a quantidade de material que ele deposita, que vai em uma junta por metro, multiplicar pelo custo de hora e dividir por esses dois fatores que são muito importantes. E o último comentário que o nosso amigo fez aí, ele é bem válido pelo seguinte: como é que eu faço para reduzir custo de mão de obra? Talvez a primeira coisa que vem na cabeça da gente é reduz o salário. Não é por aí. A gente tem que, na verdade, buscar pessoas cada vez mais capacitadas, mais experientes e que não vão nos dar a garantia que a gente vai conseguir realizar o trabalho de soldagem de maneira adequada. No entanto, eu posso trabalhar nisso daqui, ó, taxa de deposição e ciclo de trabalho, né? O custo de mão de obra, pessoal, ele é a principal fonte de redução de custos. Então, quando eu atuo em taxa de deposição e em ciclo de trabalho, eu estou atuando, quando eu volto aqui, ó, eu estou atuando na principal parcela que representa o custo de soldagem, ou seja, eu estou eu estou trabalhando onde o processo de redução de custo vai ser mais efetivo. E são dois pontos, pessoal, que eu entendo que são talvez os pontos mais fáceis que a gente tem para trabalhar num processo, para tentar melhorar custos, estão relacionados a isso daqui. Sempre tem espaço, principalmente com novas tecnologias, para a gente melhorar isso daqui. Vou comentar um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala de mão de obra, menor quantidade de metal depositado vai demandar também uma menor quantidade de mão de obra, é uma maneira da gente reduzir o custo, eu vou falar logo um pouco mais na frente sobre isso, então está aqui em cima. Menor custo horário da mão de obra, nem sempre é uma opção você negociar salário, maior taxa de deposição e maior ciclo de trabalho, ou seja, quando eu aumento taxa de deposição e ciclo de trabalho, o custo cai. Quando eu reduzo a quantidade de metal depositado por metro, o custo também cai, né? Quando eu falo de taxa de deposição, eu estou querendo dizer o quê? A quantidade de metal depositado por unidade de tempo. Em que isso é importante para a gente? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aquele mesmo soldador, que eu dei o exemplo agora há pouco, que ganha R$20, tem um custo de R$20 por hora para a empresa, e vamos supor que ele tem uma condição de trabalho em termos de tecnologia de equipamentos, em termos de processos de soldagem, em termos de ergonomia e tudo mais, na qual ele produz hoje 5 quilos por hora em termos de taxa de deposição. A taxa de deposição que esse soldador consegue entregar são 5 quilos por hora. Agora, vamos pensar que um outro soldador ele está usando um processo que é mais produtivo, num parâmetro mais adequado, com um recurso tecnológico melhor, e um soldador que custa os mesmos R$20 está produzindo 8 quilos por hora em termos de taxa de deposição. O que nessa comparação simples eu consigo perceber? Que o custo horário, com o mesmo custo horário, eu vou conseguir ter uma produção em termos de quilos por hora muito maior. E no final das contas, o meu custo de mão de obra também vai cair. A mesma coisa vai ocorrer em relação ao ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho vai ser o tempo de arco aberto por tempo total de horas de trabalho. Esse fator, pessoal, é um fator muito difícil de calcular. Por quê? Como que a gente calcula hoje ciclo de trabalho em qualquer aplicação? Ou você tem um equipamento de monitoramento que vai monitorar o processo de soldagem, vai monitorar o equipamento de solda e dizer a todo momento quando que abriu o arco, quando fechou, e no final de um período de trabalho ele computar isso tudo para você, ou você vai ter que sentar do lado do soldador com o relógio e ficar cronometrando o tempo que ele fica
de arco aberto e de arco fechado, para no final das contas você estimar. A literatura traz para a gente que os processos de soldagem por eletrodo revestido tem um ciclo de trabalho entre 10% e 30%, os processos MIG-MAG e arame tubular em torno de 20% e 40%, e os processos de soldagem por arco submerso em torno de 40% a 70%. Mas o ideal é que a gente sempre consiga mensurar de uma maneira precisa o ciclo de trabalho e não contar com os dados de literatura. Então, quais são as maneiras hoje? Hoje, uma delas é você cronometrar, você tem alguém ali acompanhando a atividade, ou então você usar tecnologias como, por exemplo, hoje a ESAB traz o EldCloud ou o HKS, que são ferramentas que, de maneira geral, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o monitoramento do equipamento de solda, transferir essas informações via cabo ou via sinal de Wi-Fi para um computador e te entregar um relatório para que você tenha de maneira precisa qual que é o ciclo de trabalho que você tem na sua empresa. Então, se hoje você desconhece, mas dispõe de um recurso como esse, entre outras coisas, ele vai conseguir te dar esse tipo de informação. Qual que é a importância da gente ter informação sobre qual que é o ciclo de trabalho? Vamos supor que você, que não conhece seu ciclo de trabalho, descobre através de um recurso desse que o seu ciclo de trabalho é de 10%. Você vai estar descobrindo, no final das contas, que se um soldador ele trabalha 10 horas por dia, ele está produzindo efetivamente apenas 1 hora. Ou seja, as outras 9 horas ele está indo buscar material no almoxerifado, ele está fazendo algum retrabalho de respingo na peça, ele está posicionando a peça, ele está buscando uma ferramenta que ele não tem disponível ali na área, enfim, ele está trabalhando de uma maneira que a ergonomia é muito ruim, ele não consegue ficar muito tempo em uma determinada posição. Então, quando você conhece o seu ciclo de trabalho, você começa a conseguir, eu já dei alguns exemplos aqui, a visualizar pontos onde você pode atuar no sentido de conseguir melhorar o ciclo de trabalho. E aí, no final das contas, olha lá, quando eu aumento o ciclo de trabalho, eu reduzo o meu custo com mão de obra, né? Bom, os custos com gás de proteção, quando o processo tiver gás de proteção, com os processos MIG-MAG, FCAW e TIC e plasma. Então, em geral, de maneira geral, o consumo de gás vai variar entre 10 e 20 litros por minuto, mas cada processo vai ter uma peculiaridade, e o custo do gás de proteção ele vai ser dado por o metal depositado, em quilos por metro, vezes o consumo em litros por hora, vezes o preço que você paga no gás por litro, dividido pela taxa de deposição em quilos por hora. Através desse cálculo aqui, pessoal, você vai conseguir um custo por metro de solda. Quanto você vai gastar de gás por metro de solda, tá ok? Como que a gente pode atuar no sentido de reduzir custos relacionados aos gases de proteção? Reduzir a quantidade de metal depositado, vou ter um slide para falar só disso. Menor consumo de gás. Hoje a ESAB dispõe de tecnologias como, por exemplo, o PGS, que é um sistema de economia de gás, onde você consegue manter os mesmos critérios de qualidade, no entanto, trabalhar com um volume de gás muito mais baixo. Trabalhar o preço do gás que você paga hoje no seu gás e aumentar a taxa de deposição. Por que aumento de taxa de deposição que eu falei lá no custo de mão de obra também vai alterar o custo do gás de proteção? Porque se você tem uma vazão, por exemplo, 10 litros por minuto, se você vai depositar 5 quilos por hora, ou 6 ou 7 quilos por hora, é bem provável que você consiga trabalhar com a mesma vazão. Então, o custo de gás por metro de solda, no final das contas, vai acabar ficando mais baixo. Então, ter maior taxa de deposição também vai melhorar o custo do gás de proteção. Vocês estão percebendo, pessoal, que quando eu destrincho cada uma desses custos individuais, aqui embaixo eu venho dando dicas de como a gente consegue melhorar esses custos. E lá no final vocês vão ver que
tudo está muito relacionado, ou seja, quantidade de metal depositado menor, maior eficiência, menor preço, isso tudo lá no final vai influenciar em vários aspectos e que vão fazer com que o custo geral consiga ser baixo, ok? Bom, falando de proteção, quando nós estivermos trabalhando no caso do arco submerso, os custos de fluxos vão ser expressos da seguinte maneira: a quantidade de metal depositado por metro de junta, vezes o consumo de quilos de fluxo por quilo de arame. É comum que as empresas tenham algumas referências já próprias da própria empresa que estão relacionadas ao processo de fabricação. Algumas empresas utilizam algumas tabelas, que eu já mostro na sequência, vezes o preço que você paga por quilo do fluxo. Então, através dessa expressão aqui, você consegue estimar o custo de fluxo que você vai ter na sua solda. Como referência, se você hoje não estima esse custo, a gente tem uma referência aqui, dependendo da tensão, eu vou ter um arco mais aberto ou mais fechado, e, consequentemente, eu tenho um consumo maior ou menor de fluxo. Isso daqui é um fator, tá, pessoal? Notem que o consumo de fluxo aqui, ele não tem unidade, porque é um fator que está sempre relacionado à quantidade de arame que eu vou utilizar, tá? Então, ele pode variar aí de meio para tensões bem baixas, até 1,45 para tensões mais altas, mas, de novo, isso daqui é apenas uma referência. O ideal é que você meça isso no seu processo individualmente para ter um resultado mais preciso. E o custo da energia elétrica? Ele representa uma parcela muito pequena do custo, geralmente é desprezada, mas eu queria mostrar um dado muito interessante. Como que a gente vai calcular o custo de energia elétrica? Eu vou ter a quantidade de metal depositado por metro, ou seja, quantos quilos de solda vai na junta, o consumo de energia elétrica em quilowatt-horas por quilo, vezes o preço do quilowatt-hora. Através disso daqui, eu vou conseguir chegar no custo de energia elétrica. Agora, pessoal, olha que interessante isso daqui. Às vezes a gente fala assim, o quilowatt-hora eu vou pagar aqui centavos, 50 centavos, 60 centavos, eu não vou nem calcular isso daqui. Mas olha que interessante. Uma solda feita com um eletrodo OK4804, que é um 7018 de 4 milímetros, a 170 amperes e 24 volts, vai exigir uma potência de 33 quilowatts. Vai entregar uma taxa de deposição de 1,7 kg por hora e vai consumir 19,4 quilowatts por quilo. Agora, olha que interessante. O Acatubrod 71 Ultra, que é um consumível de classificação E71T1, soldando a 240 amperes e 29 volts, vai necessitar de uma potência de 23 quilowatts e vai ter uma taxa de deposição de 4,2 kg por hora. E olha o consumo de energia. Vai cair aí quase que 4 vezes comparado com o eletrodo revestido. E se a gente pega um arame sólido de classificação R70S6, comparativamente lá ao eletrodo revestido, a gente também vai ter uma redução significativa no consumo de energia. Pode parecer pouco, você vai falar assim, tudo bem, deu uma diferença aqui de 15 quilowatts por quilo. Eu pago aqui, sei lá, 30, 40 centavos no quilowatt, isso vai ser muito pouco por quilo de solda. Mas pega uma obra onde você vai ter 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 toneladas de material sendo depositado, ao final das contas, isso daqui vai fazer uma diferença muito grande, tá? E só reforçando aquilo que eu falei, quando a gente coloca num gráfico, aqui eu tenho aqui no eixo vertical eu tenho quilowatt por quilo de solda, e aqui eu tenho a porcentagem onde a referência é o arame tubular. Então, eu vou ter 5 kW por quilo de solda para o arame tubular, 127,3% maior para o arame sólido e 352,7% maior para o eletrodo revestido. Olha como que a coisa muda muito de figura e, como eu falei, quando a gente coloca isso em escala, ou seja, começa a quantificar isso para toneladas, esse custo de energia ele começa a ficar também bem significativo. Bom, o custo dos equipamentos ele vai estar relacionado de maneira geral à depreciação, então eu vou ter
a quantidade de metal depositado em quilos por metro, vezes o custo horário do equipamento, dividido pela taxa de deposição, vezes o ciclo de trabalho. De novo, pessoal, taxa de deposição alta e ciclo de trabalho alto vai fazer o quê? Com que o custo do equipamento seja mais baixo lá no meu custo total. E o custo horário do equipamento, quando eu falo o custo horário do equipamento, eu quero dizer quanto que ele custa em cada minuto de solda ao longo do tempo de vida útil que ele tem. Então, o custo horário do equipamento ele vai ser dado pelo valor que eu pago no equipamento, dividido pelas horas trabalhadas em hora-ano, vezes o tempo de depreciação desse equipamento em anos. Então, quando eu falo de custo horário, eu divido ali, ao longo de toda a vida útil dele, quando ele vai custar para mim em cada instante que ele estiver trabalhando, e agrego esse custo aqui, ok? Bom, pessoal, falei muito dos custos. Como que a gente calcula cada um dos custos individuais que vão compor o custo total de soldagem. Já dei algumas dicas de onde a gente pode trabalhar, mas vamos falar agora o seguinte, maneiras para aumentar minha produtividade. De que maneira que eu vou poder atuar para ser mais produtivo? Então, lá naqueles primeiros slides eu falei o quê? Que o aumento da produtividade ele vai estar relacionado à redução do tempo de soldagem. Então, se eu colocar a produtividade, expressar ela através de uma equação matemática, eu posso descrever ela da seguinte maneira, que o aumento da taxa, que ela vai ser a taxa de deposição, vezes o ciclo de trabalho, dividido pela quantidade de metal depositado por metro de junta. Isso é a produtividade em metros por hora. E aqui fica claro, pessoal, e já deixa aqui para a gente bem nítido, como que a gente pode atuar para melhorar a produtividade. Olha só, se eu aumento a minha taxa de deposição, o que vai acontecer? Produtividade aumenta. Se eu aumento o ciclo de trabalho, produtividade aumenta. E se eu reduzo a quantidade de metal depositado por metro de junta ou por peça, a produtividade também aumenta. Então, esses 3 itens vão ser talvez os principais itens onde eu vou poder atuar no sentido de ser mais produtivo, indiretamente, reduzindo custos também. Redução na quantidade de metal depositado. Rodrigo, como que eu vou reduzir a quantidade de metal depositado? A peça está lá, eu tenho que soldar. A gente pode trabalhar, pessoal, principalmente escolhendo um chanfro de menor área transversal possível, ou seja, eu não preciso necessariamente soldar com um chanfro com abertura grande. Eu posso, muitas vezes, reduzir a abertura do meu chanfro para conseguir fazer a mesma junta, a mesma solda, mas com a quantidade menor de metal depositado nessa junta. Usar processos de soldagem que promovem grande penetração. Por quê? Vamos pensar numa junta de topo, onde eu vou soldar uma junta do tipo V. Se eu tiver um processo de uma penetração mais elevada, talvez o nariz dessa junta ele possa ser um pouco maior, ou, por exemplo, numa junta de chanfro X. Eu já fiz o lado oposto, vou fazer o outro lado, ao invés de goivar. Será que se eu tiver um processo com uma penetração bem elevada, eu consigo, sem fazer a goivagem, garantir a penetração de um nariz grande? Estou reduzindo também a quantidade de metal depositado. Considerar a penetração nos cálculos para metal depositado, evitar excessos, vou falar daqui a pouquinho sobre isso também. Utilizar soldas intermitentes sempre que possível. Eu estou fixando uma nervura numa chapa para aumentar a resistência dela. Eu preciso soldar toda a área de contato entre essas duas peças? Será que eu posso fazer soldas intermitentes e garantir a mesma resistência? É uma análise de projeto que pode ser feita no sentido de reduzir a quantidade de metal depositado. E utilizar chapas de menor espessura sempre que possível. Lá no meu projeto, será que alguma coisa eu posso otimizar em relação à espessura da chapa e conseguir garantir os mesmos resultados? Será que eu consigo utilizar uma chapa de maior resistência e, consequentemente, ter uma espessura menor? Tudo isso, no final das contas, vai permitir que eu tenha uma quantidade de metal depositado menor, e aí eu vou ter aumento de produtividade e redução de custos também. Aumento da taxa de deposição. Como que eu vou aumentar a taxa de deposição? Primeiro, escolher um processo de soldagem e consumíveis com elevadas taxas de deposição. Então, quando a gente faz uma comparação, pessoal,
eu saio de um eletrodo revestido, vou para um arame tubular e depois para um arco submerso, a gente vê um aumento nítido da taxa de deposição no processo. Então, escolher um processo de soldagem de consumíveis com taxas de deposições mais elevadas pode ser uma opção. Muitas vezes você não precisa nem trocar o equipamento. Você vai ter que trocar o seu processo de soldagem, o seu consumível, fazer alguns ajustes e conseguir aumentos de taxa de deposição. Eu não posso mudar o meu processo, eu quero alguma coisa que seja mais simples. Será que eu consigo trabalhar com correntes mais elevadas para conseguir um aumento da taxa de deposição? O meu procedimento me permite? Vale a pena qualificar um novo procedimento que me permite trabalhar com correntes mais elevadas? Usar eletrodos de maiores diâmetros é uma opção também no meu procedimento? Aumentar o stick out? Usar preferencialmente a posição de soldagem plana? Eu estou soldando, fazendo uma peça sobre cabeça, mas será que eu consigo usar um posicionador para deixar ela na plana e trabalhar com um parâmetro mais elevado e, consequentemente, aumentar a taxa de deposição? E, por último, como opção também a mecanização. Tem alguma coisa na minha empresa, no meu processo de soldagem, que eu consigo mecanizar para aumentar essa taxa de deposição? Tudo isso são pontos, pessoal, que o alcance de cada empresa, de cada aplicação vai ser diferente, mas que eu consigo trabalhar desde maneiras mais simples, como, por exemplo, usar correntes mais elevadas, até situações mais complexas, como, por exemplo, usar posicionador ou mecanização, para conseguir aumentar a taxa de deposição. E agora também falando do ciclo de trabalho, que é um dos 3 itens que eu citei aqui como formas de aumentar a produtividade. Então, quando eu falo de ciclo de trabalho, e referenciando o nosso amigo que comentou lá a questão dos retrabalhos, o que a gente pode fazer para aumentar o ciclo de trabalho? Manter os equipamentos e consumíveis perto do local de trabalho. Eu já tive experiência, pessoal, que eu ia trabalhar num projeto que a ESAB estava implantando, o soldador fazia o aquecimento da peça, era acima de 100 graus esse aquecimento, a gente aquecia aí perto de uns 130, 140 graus para ter uma folga. Do momento que ele parava de pré-aquecer, que atingia a temperatura, até o momento que ele ia soldar, a peça esfriava, ele tinha que aquecer de novo, porque nesse meio tempo, do momento que ele parava de aquecer e ia pegar na tocha, ele tinha que ver onde estava a tocha, ele não sabia onde estava o consumível, ele não lembrava onde estava a ferramenta, e aí com isso ele ia perdendo tempo e só reduzindo o ciclo de trabalho. Então, manter os equipamentos e consumíveis perto do local de trabalho é uma opção. Evitar tempo de espera, como, por exemplo, troca de bobinas, ressecagem de consumível, ou seja, tem alguma coisa que eu posso, por exemplo, em arco submerso e soldagem por arame sólido tubular, isso é muito comum. Embalagens que não são só de 15 ou de 30 quilos, mas embalagens que começam a ser de 30, de 50, de 100, 200, 500, 1.000, 2.000 quilos. Olha o quanto que eu consigo reduzir de tempo só com troca de bobinas. Se eu, por exemplo, tenho, ao invés de uma bobina de 15 quilos, eu passo a usar uma barrica de 250. Então, reduzir esses tempos de esperas, muitas vezes é simples, não traz custo adicional para a empresa e permite que você tenha um aumento significativo do tempo de trabalho, do ciclo de trabalho. Escolhas de consumíveis com fácil remoção de escória. Então, nada adianta ele soldar bem, soldar rápido, ser barato, se você perde tempo ali removendo escória. Evitar respingos, então, selecionar um consumível adequado, um gás adequado, parâmetros adequados para você não ter retrabalho aqui. Mecanizar ou robotizar, um sistema mecanizado ou robotizado, ele vai conseguir trabalhar durante muito mais tempo que um soldador, por uma própria limitação física, então você consegue aumentar o ciclo de trabalho. Prevenir os defeitos, os retrabalhos, estou comentando a todo tempo aqui. Preparação de um procedimento de soldagem, ou seja, você tem um checklist, um procedimento que seja legível e de fácil interpretação do soldador, para que ele consiga fazer as coisas sem ter que ficar parando, pensando, com dúvida. Organização no local de trabalho. Melhorar as condições de trabalho do ponto de vista ergonômico mesmo, para evitar que só toda hora o soldador para porque está com uma dor no braço ou está sentindo algum tipo de dor nas costas. Capacitação dos soldadores, para que eles tenham de maneira muito clara o que eles têm que fazer, o que eles precisam entregar, e fácil acesso às juntas.
Pessoal, tudo isso é muito fácil falar aqui de maneira genérica. Cada processo vai ter uma característica que vai permitir a atuação de algumas coisas, outras não. Mas quando eu falo de ciclo de trabalho, não tem desculpa para a gente não trabalhar de maneira organizada. Não tem desculpa para a gente manter os equipamentos e consumíveis perto do local de trabalho. Não tem desculpa para a gente mitigar no dia a dia redução do tempo de espera. Então, assim, às vezes algumas ações simples vão atuar de maneira muito impactante no ciclo de trabalho, que aí impacta na produtividade e no custo da mão de obra, que é o principal custo de soldagem, né? Bom, falando em redução de junta especificamente, pessoal, uma maneira que a gente tem, redução de junta não, redução do consumo de consumível, redução da quantidade de metal depositado, uma maneira é você preparar a junta de uma maneira diferente, ou seja, é muito diferente você unir uma chapa, do ponto de vista de consumo de consumíveis, se ela for uma junta em topo, se ela for uma junta meio V ou se ela for uma junta em V. Faz muita diferença. Então, sempre escolher a junta com a menor área possível é inteligente no sentido de tentar reduzir o consumo de consumíveis. Aqui a gente tem um exemplo, onde foi reduzido o ângulo do bisel de 50 para 35, aqui de 60, o ângulo da junta saiu de 60 para 45, então aqui eu tenho que depositar menos material, vou unir a junta da mesma maneira, mas com uma redução significativa da quantidade de metal depositado que eu vou ter que trabalhar aqui. E aí, pessoal, para isso ficar claro, vou trazer um dado muito interessante também. Olha só esse exemplo. Para uma junta de 25 milímetros de espessura, com um chanfro em V, 70 graus, em V, 50 graus, em X, 70 graus dos dois lados e em X, 50 graus dos dois lados, olha a quantidade de solda que eu consumo por metro. 3,63, 2,43, 1,92, 1,28. Eu tenho redução absurda da quantidade de consumíveis para a mesma espessura, só mudando o ângulo e o tipo de junta que eu tenho. Quando a gente pega chapas mais espessas, por exemplo, 50 milímetros, para essa mesma variação em termos da preparação da junta, olha como a economia ela é enorme. Nós estamos falando aqui de quase 10 quilos por metro de solda que a gente vai economizar. E numa junta maior ainda, aí o ganho é exponencial, né? A gente tem um ganho aí de quase 30 quilos de metal depositado por metro. É uma redução, assim, muito, muito grande, trabalhar a questão da preparação da junta. De novo, redução de custo e aumento de produtividade. E outro fator importante, que às vezes a gente não liga tanto, a altura do reforço. Aqui eu tenho, no eixo Y, um acréscimo na quantidade de consumível, e aqui no eixo X eu tenho a escala do aumento do tamanho do reforço em milímetros. Olha só que interessante. Para uma chapa de 25 milímetros, um chanfro V em 70 graus, se eu tenho um reforço de 1 milímetro, eu tenho um aumento aí de 1, 2% na quantidade de consumo de consumível. Agora, se esse mesmo reforço está com 5 milímetros de altura, não, desculpa, 1 milímetro em torno de 5%. Se ele está com 5 milímetros de altura, olha só, nós saímos de 1 milímetro para 5 milímetros, são só 4 milímetros de diferença. O aumento no consumo de consumível vai ser da ordem de 20%. E se eu pego chapas mais espessas, onde o chanfro vai ser mais aberto, apesar de reduzir o impacto, eu continuo tendo um aumento significativo do consumo de consumível. Aí a pergunta que vem é, preciso de todo esse reforço? Ele realmente é necessário? Isso tudo, no final das contas, vai refletir em custos de soldagem. Bom, outros exemplos onde a gente pode otimizar a junta é através de juntas do tipo narrow gap, onde eu vou ter um chanfro bem estreito, vou utilizar cabeçotes específicos para conseguir acessar a junta. E aqui a gente tem um exemplo, olha só, de uma junta de 300 milímetros de espessura, ângulo de 6 graus de abertura aqui, e aí a gente fez uma simulação, nessa mesma junta, trabalhando com narrow gap tandem, narrow gap comum, um X assimétrico,
um X assimétrico e um V 45 graus. Olha só o custo total por metro de solda, como ele aumenta. Ele ficou aqui, ó, quase 4, 5 vezes maior em relação, comparando um chanfro V 45 graus em relação ao narrow gap tandem. Então, utilizar de recursos específicos também pode ser uma maneira muito interessante de você conseguir reduzir os custos na soldagem. A mesma coisa em relação à solda de ângulo. A garganta que eu estou utilizando, ela realmente é necessária? Aqui a gente tem uma comparação de uma junta em ângulo com gargantas de 3, 4, 5 e 6 milímetros, e a massa de metal depositado, olha como ela aumenta conforme eu aumento a minha garganta. Eu tenho um aumento aqui, se eu comparo uma garganta de 3 e 4 milímetros, de 77% na quantidade de metal depositado e uma redução de 44% na velocidade de soldagem, para garantir essa garganta. Nessa outra comparação, comparando uma garganta de 4 com 5 milímetros, o aumento é de 55% no consumo de metal depositado e uma redução de 35% na velocidade. E uma garganta de 5 para 6, o aumento é de 44% no consumo e uma redução de 30% na velocidade. Se eu comparo uma garganta de 3 milímetros com uma de 6, o aumento no consumo de material é de 298%. E a redução da velocidade em 75%. Imagina quanto tempo mais o soldador vai ter que ficar aqui trabalhando nessa junta para garantir essa garganta de 6. E aí a pergunta que vem é, precisa mesmo 6? Pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3? Muitas vezes a gente vê que a garganta está com uma profundidade de penetração que às vezes não é necessária para o projeto, no que a gente tem um exemplo onde a gente consegue ver isso. E falando de acabamento, outro exemplo aqui, olha só, o que seria o acabamento normal, ele 2 filetes fazendo o último passe de acabamento, e aqui a mesma peça, a mesma junta com 1, 2, 3, 4, 5 filetes fazendo o acabamento. É realmente necessário? Aqui eu estou tendo muito mais consumo de consumível, muito mais hora de soldador trabalhando de uma maneira desnecessária e que só está aumentando os meus custos de soldagem, né? Bom, atuar com mecanização é uma outra maneira de conseguir melhorar os custos e a produtividade. Então, eu tenho ciclos de trabalhos mais elevados, o soldador não para menos, menor índice de paradas, altas velocidades de soldagem e consigo trabalhar com correntes mais elevadas, que muitas vezes para um soldador não é factível. Em termos de qualidade, eu consigo um pouco mais de linearidade em relação à qualidade, ou seja, cordões com menores índices de descontinuidade, mais consistência, uma solda mais padronizada e cordões com boa aparência. Em relação às condições de trabalho, os soldadores vão ficar menos expostos, isso do ponto de vista de ergonomia faz com que o soldador possa ser mais produtivo, uma vez que parte do trabalho pesado acaba sendo feito pelo equipamento de soldagem, pelo equipamento de mecanização. Então aqui a gente vê alguns exemplos onde tanto dentro de uma fábrica como em campo, eu consigo atuar. A ESAB vai ter uma linha bem vasta de soluções de mecanização, desde robôs até equipamentos portáteis de mecanização, para conseguir melhorar todos esses aspectos que, no final das contas, pessoal, é aquilo que eu falei. Quando a gente trabalha em todos esses itens que eu comentei aqui no começo, né? Ou seja, eu tento ser mais produtivo, eu tento reduzir a quantidade de metal de adição, eu tento soldar mais rápido para necessitar de menos hora homem, com isso eu gasto menos gás, eu tenho um custo menor de energia elétrica, eu uso processos mais produtivos. Quanto mais eu atuo em todos esses itens, em todas essas dicas que eu fui dando ao longo do treinamento, no final das contas, lá naquelas equações, isso vai ter um peso. E no final das contas, a gente vai conseguir atingir o objetivo que efetivamente é ser mais produtivo, é ter um custo mais competitivo em relação aos nossos concorrentes, em relação ao que o mercado hoje nos pede cada dia mais, tá ok? Pessoal,
complementando, eu gosto de falar dessa estrutura que nós temos aqui no Brasil, que é o Application Center. Eu sei que muitas vezes é difícil no dia a dia parar uma célula de robô, parar uma linha para realizar alguma solda, para verificar o que pode ser melhorado, medir taxa de deposição, produtividade, eu sei que é difícil. Então, existe hoje um espaço aqui no Brasil, onde a gente tem todos os nossos equipamentos da linha disponíveis para realizar treinamentos, workshops, esse tipo de trabalho, que a gente chama de desenvolvimento de aplicação, ou seja, é um espaço onde você quer aumentar a sua produtividade, você quer uma assessoria da ESAB para entender onde você pode reduzir custo, aqui a gente tem um espaço com recursos físicos e humanos para te dizer qual caminho você pode seguir e também provar, né, testar na prática se isso realmente vai ser efetivo ou não, ok? Pessoal, o que eu tinha para falar é isso, eu espero que tenha sido produtivo, que tenha sido valioso esse tempo que a gente ficou junto aqui. Esse tema realmente é um tema muito importante, que merece respeito, conhecer ele a fundo é importante para que a gente se destaque cada dia mais no mercado, consiga ser cada vez mais produtivo, e a ESAB ela está bem em linha com esse tema, não é à toa que a gente dispõe hoje dessa estrutura que fica à disposição dos nossos clientes, tá ok? Se tiverem alguma dúvida, Virgínia, não sei se tem alguma coisa aí que o pessoal quer falar. Tem, Rodrigo, tem algumas perguntas aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. O José, boa tarde. No cálculo de arame, o metal depositado tem que ser transformado de metros para quilo? Então, José, olha só, vamos lá. Aqui, só um minuto, energia, gases, mão de obra, metal de adição. Aqui, o que nós fizemos, o metal depositado, nós utilizamos quilo por metro de junta, tá? Repete a pergunta, por favor, Virgínia. Só um minutinho, deixa eu achar ela aqui. Boa tarde. No cálculo de arame, o metal depositado tem que ser transformado de metros para quilos? Ah, sim. No caso, quando você vai fazer cálculos, José, de consumo de arame, eu acho que é isso que eu entendi. Você sempre vai falar de quilos de arame. Você nunca vai olhar para o metro linear de arame, porque no final das contas, nos importa a quantidade que isso vai se transformar de solda em peso, tá? Então, eu sempre coloco o metal de adição nessas fórmulas em quilos por metro. Esse metro é metro de junta, tá? Então, por exemplo, você tem uma junta de 1 metro e você vai utilizar 10 quilos de metal depositado. Então, são 10 quilos por metro de junta, que não tem a ver com metro de arame em relação ao comprimento do arame, mas sim ao quanto de metal você vai depositar por unidade de comprimento de uma junta específica. No cálculo de um projeto, você vai ter que calcular junta por junta, não tem como. Você tentar generalizar e pegar uma junta genérica que tentar usar para tudo. Então, como você vai fazer isso de maneira pontual para cada junta, você consegue, usando essa referência, encontrar um custo por metro de junta, tá? Ok. O Geraldo, a eficiência de deposição está relacionada com a taxa de deposição do processo? Se positivo, o FCAW deveria ser maior do que o GMAW ou não? Tá, olha só, uma coisa que o pessoal sempre confunde, será que eu consigo escrever aqui? Acho que não. Deixa eu ver se eu consigo escrever no Word aqui. Deixa eu tentar, no Paint... Você consegue entrar no site, Rodrigo, e fazer um comunicado aí, ó. Não, eu vou tentar desenhar... nos comentários. Ok. Eu vou tentar, não sei se vai ficar bom, Geraldo, mas é só para tentar ser bem didático. Quando a gente fala em eficiência de deposição, do que a gente está falando? Vamos lá vamos pegar a formulinha. A quantidade de metal depositado dividido por quilo de consumível. Então, eu estou falando a quantidade de metal depositado em quilo, tá ok? Dividido pela quantidade de... Vamos lá. Quantidade de metal depositado, que é o que virou solda, dividido pela quantidade de consumível que eu comprei. Isso é eficiência de deposição. Nota que, no final das contas, eficiência não tem
unidade. Eu corto as duas unidades e ela vai virar um fator, ok? Agora, quando eu falo em taxa de deposição, aí vai ser diferente. Eu estou falando da quantidade de metal depositado em quilos que eu deposito por unidade de tempo, por exemplo, horas. Tá? Então, a taxa de deposição ela vai ser dada em quilos por hora. A taxa de deposição ela vai dizer para mim quanto de solda eu consigo produzir por unidade de tempo. A eficiência de deposição é quanto que, por exemplo, quantos quilos de solda 1 quilo de eletrodo vai render. É diferente. Aqui tem muito mais a ver com produtividade. E aqui vai influenciar o ciclo de trabalho, vai influenciar o parâmetro. Tudo isso vai influenciar na taxa de deposição. Na eficiência, não. Na eficiência, é uma característica do seu consumível. Então, quando a gente pega essa tabela aqui, eu falo para você que um eletrodo revestido, ele vai ter uma eficiência de 50% a 60%. Não importa se o seu ciclo de trabalho é maior ou menor, se a taxa de deposição é maior ou menor. Você não consegue extrair muito mais do que isso daqui de um eletrodo. A mesma coisa para o arame sólido, por isso que justifica o tubular ser um pouquinho mais baixo que o arame sólido, a mesma coisa para o arco submerso, tá? Espero que tenha sido claro. Desculpa esse meu rascunho, mas eu acho que explica um pouco melhor como que a coisa funciona, tá? Tá bom. Só um detalhe, Rodrigo, a gente está vendo o seu vídeo, tá? Não sei se você quer compartilhar alguma coisa com a gente está vendo o seu vídeo. A gente está vendo o seu rosto. Eu fiz uma anotação aqui no Punch, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Estão vendo isso, agora? Agora a gente está vendo o seu desenho. Ô, Geraldo, eu fiz esse desenho aqui só para tentar explicar, tá? Então, a eficiência de deposição é quilo de metal depositado por quilo de consumível. Taxa de deposição é a quantidade de solda que eu produzo por hora. Então, são conceitos diferentes. Por isso que a taxa de deposição não vai influenciar na eficiência de deposição, é o que justifica eu ter valores diferentes, inclusive é o que justifica eu ter o arame tubular sendo menor do que, por exemplo, o arame sólido, tá? Ok. O Geraldo ainda, Rodrigo, pergunta qual é a unidade para o custo de energia? Tá, deixa eu voltar na minha apresentação aqui. Só um minutinho. Voltou a apresentação aí, Virgínia? Voltou sim. Custo de metal de adição, vamos lá, custo de energia elétrica. Custo de energia elétrica, ela vai ser dado em reais. Só um minutinho, Geraldo. Ela vai ser dada em reais por metro, tá, Geraldo? Então, olha só, quando eu pego o metal depositado, quilos que eu deposito na junta por metro, multiplico pelo consumo de energia, que eu dei aqui um exemplo nessa tabela, que é em quilowatt-horas por quilo, e multiplico isso pelo preço do quilowatt, que é em reais por quilo, eu vou eliminar o quilowatt com quilowatt, o quilo por quilo, e aí eu vou ter um custo de energia elétrica em reais por metro. Que no final das contas é o que me interessa, né? Todos os custos aqui, eles vão estar assim, em reais por metro, para que no final das contas eu consiga somar todos, né? O custo de energia, de fluxo, de gás, de mão de obra, tudo vai ser dado em reais por metro, para que no final das contas eu consiga somar e chegar nesse custo total, tá ok? Então, custo de energia elétrica, depois que eu usar esse conceito, ele vai me dar um resultado em reais por metro, tá? Rodrigo, é uma outra pessoa aqui que eu não deixou o nome. Como faço esse custo para equipamentos alugados, no caso dos custos de equipamentos?
Tá. Se eu tenho um equipamento que é alugado, muito boa pergunta, porque no custo de equipamentos, eu coloquei aqui, ó, o custo horário do equipamento. Olha só que interessante. Vocês estão vendo, tá vendo aí, não tá, Virgínia? Sim, Custos agora de estamos equipamento, vendo, certo? estamos vendo. Tá. Isso. Como que eu calculo custos nos de equipamentos dentro do custo total de soldagem? Metal depositado, a quantidade de quilos por metro de junta, custo horário, taxa de deposição, ciclo de trabalho. O custo horário do equipamento, ele vai ser dado pelo quê? O valor do equipamento dividido pelas horas de trabalho por ano, vezes o tempo de depreciação por ano. Qual que vai ser a diferença aqui agora, pessoal? Se eu tenho um equipamento alugado, eu não tenho mais esse aspecto de depreciação, tá certo? Então, como que eu vou fazer o cálculo aqui agora? Se antes eu tinha que o custo horário era valor que eu pagava dividido pelas horas de trabalho, hora por ano, vezes o tempo de depreciação por ano, deixa eu abrir o Punch aqui de novo, vou fazer alguns rabiscos aqui, vai ficar um pouco mais claro. Acho que parar de compartilhar o Punch. Tá vendo o Punch aí, Virgínia? Sim. Bom, o custo horário do equipamento, pessoal, ele precisa ser um custo que vai me falar o quanto eu pago em dinheiro por unidade de tempo. Então, no final das contas agora, olha só, o custo do equipamento, ele vai ser o valor que eu pago, vamos supor, por mês, desse equipamento, ok? Dividido pelas horas trabalhadas, pela quantidade de horas de trabalho, que vai ser dada em unidade de horas, ok? Então, vamos supor que eu vou alugar um equipamento vou fazer uma conta que fica bem simples. O aluguel do equipamento custa R$220 por mês, ok? E eu vou dar ele na mão de um soldador que trabalha 220 horas mensais, ok? Então, no final das contas, qual que vai ser o custo desse meu equipamento? Ele vai custar R$1 por hora de trabalho, tá certo? Então, quando eu volto aqui, ó, na apresentação e mostro para você, cadê a apresentação aqui? Eu preciso colocar um custo horário em reais por hora. Então, se eu pego aquele exemplo que eu dei, custa R$220 o aluguel mensal, e ele vai trabalhar 220 horas por mês, o meu custo por uma hora de trabalho ele vai ser de R$1. E eu consigo acrescentar ele aqui da mesma maneira, e aí eu posso desconsiderar o custo relacionado aqui em relação à depreciação, tá ok? Então, é assim que você vai calcular, tá? Próxima, e tem mais uma pergunta aqui, tá assim, por que a junta em V 70 graus e X 70 graus tem tanta diferença por quilo? Tá, vamos lá. Deixa eu botar aqui, junta em V 70 graus, junta... Ele quer saber por que a junta... Repete, por favor, Virgínia. Por que a junta em V 70 graus e X 70 graus tem tanta diferença por quilo? Tá, deixa eu ver se eu consigo... A gente tem tempo aí ainda, Virgínia? Bom, a gente já estourou o tempo, né? Mas seguimos aqui até... Eu acho que essa é a última também. Tá, deixa eu tentar... não, acho que eu não vou conseguir desenhar aqui. Eu vou pedir para quem fez essa pergunta, eu queria fazer o cálculo aqui da área, vai tomar muito tempo, eu não sei se eu vou conseguir fazer o desenho aqui no AutoCAD que o meu expirou. Mas o que eu vou te pedir? Faz, assim que você tiver um tempo, faz um exercício, calcula qual que é a área da seção transversal de um chanfro V 70 graus e calcula qual que é a área de um chanfro X 70 graus dos dois lados para a mesma espessura. Pega, por exemplo, 25 milímetros.
Quando você fizer esse cálculo, você vai perceber que há uma redução muito significativa na área. Não parece, né? Eu até concordo com você que a princípio não parece. Mas quando você faz isso, quando você fizer esse exercício, você vai ver que a área de um chanfro V 70 graus é muito maior do que a área de um chanfro X 70 graus. No final das contas, o impacto vai ser esse. Você vai ter uma redução muito mais significativa na quantidade de material que você deposita. É uma pena eu não conseguir desenhar aqui no CAD para a gente calcular a área, mas faz esse exercício. Calcula na mão ou desenha lá no CAD, pede para ele extrair, você vai ver que a redução de área é muito grande. No final das contas, a diferença é essa. Eu concordo com você se você desconfiar das minhas respostas e falar, mas não é possível que é tão grande. Eu já discuti com muita gente sobre isso, todo mundo fala, não é. A melhor forma realmente é calcular. Faz o cálculo das áreas, você vai ver a diferença, o quanto ela é grande. Nesse caso aqui, ó, nós estamos falando de uma diferença talvez de mais de 50%. E realmente faz muita diferença. E até legal você fazer esse exercício, vai fixar bem na sua cabeça esse conceito de otimização de juntas. Olha só, a espessura é a mesma, o ângulo é o mesmo, eu só tirei de um V e botei num X. E eu já tive uma redução muito significativa aí para alguma coisa perto de 50% apenas com essa mudança, tá? Então está relacionado à área da seção transversal. Calcula que você vai encontrar essa informação. Vai ficar meu contato também, se ficar alguma dúvida, me manda um e-mail, me chama, que a gente discute isso junto, tá? É isso que eu ia sugerir aí agora, Rodrigo, como a gente já está com o tempo passando, Sim. Acho que não sei se você vai jogar aí na tela os seus contatos, se você quer deixar aqui no chat. Deixa eu ver se tem na apresentação aqui. Porque a minha sugestão, a gente está com algumas perguntas aqui sobre a apresentação, se você vai compartilhar essa apresentação, se tem como te pedir, enfim. Pode falar. E tem também o pessoal perguntando sobre o Application Center, né? Perguntaram onde fica, eu já respondi aí que fica na nossa matriz em Contagem, né? Região metropolitana de BH. E eles estão perguntando como é que faz para acessar, quem pode visitar esse tipo de coisa. Então, acho que o melhor contato é você mesmo, né? O que eu peço, pessoal, assim, ó, eu sou a pessoa responsável hoje pela estrutura, eu que trago os clientes aqui. A minha sugestão nós temos representantes de vendas, são os nossos vendedores, fazem parte do nosso time, fazendo atendimento para todos os clientes. Se daqui a pouco eu começar a receber pedidos de todo mundo, eu não consigo gerir a demanda. Então, qual que é o caminho que eu peço? Eu apresentei aqui a estrutura, ela está disponível para os nossos clientes. Procure o vendedor que faz o atendimento aí da sua empresa, que faz o seu atendimento aí na sua região e conversa com ele. Ele vai, através dele, ele vai marcar uma agenda, vai combinar a vinda, ele vai fazer toda uma estrutura, porque a gente não somente traz a pessoa aqui, a gente quer, quando o cliente vem aqui, que ele tenha uma experiência única. Então, é um momento que a gente vai ter para conversar sobre novas tecnologias, bater um papo, tomar um café, enfim. Então, tem que ser uma coisa previamente planejada e são os vendedores que me apoiam nesse sentido. Então, o que eu peço? Procura o vendedor que já te atende, ele vai te dar todo o suporte, vai agendar uma data para poder te trazer aqui, tá ok? Eu acho que esse é o caminho, tá? E sobre a apresentação, alguma dúvida? A apresentação eu vou disponibilizar, Virgínia, eu não sei como que a gente faz, me parece que a Joana consegue deixar ela disponível aqui para download, né? Eu já envio ela na sequência. Do contrário, tá aí o meu contato, gravei aí no final da apresentação. Quem quiser depois me mandar um e-mail, um WhatsApp, quiser discutir um pouco do que eu falei aqui, não teve muito tempo, tá aí, eu fico à disposição também. Isso. Eu agradeço a todos que estiveram conosco aqui, né, em mais uma apresentação aqui. Convido vocês a entrar lá no nosso site para conferir as próximas, né, a agenda as próximas apresentações que vão ter amanhã, na sexta-feira, a gente ainda tem muito conteúdo, inclusive com o Rodrigo também apresentando aí outros temas, outros assuntos. Então, todo mundo pode entrar lá no site, tá na home, na página principal do site, tem a agenda de todos os próximos, as próximas apresentações, tá bom?
Eu agradeço a todos, um abraço, qualquer dúvida, conversem aí com a gente nas nossas redes sociais e qualquer coisa pode contactar o Rodrigo também. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima. Boa tarde.